Bom, chegou a fase de testar os motores. A gente vai fazer isso com esse testador de servo. Você consegue comprar na AliExpress, mas tem também aqui na Shopee no Brasil. Então é melhor você fazer isso nessa etapa para ver se as soldagens estão bem feitas, se tudo está certinho aí na placa de distribuição de potência. Então é bem simples, você só tem que acoplar a sua bateria à placa de distribuição de potência e depois você insere no out. Você tem que colocar tipo os cabos do seu SC no lado do out, da maneira que eu vou fazer agora nesse vídeo. Então vai ter 3 fios que vão entrar. Você tem que seguir exatamente essa ordem, ó. Em cima vai ter branco, vermelho e preto embaixo, out do menos para o mais. Aí a luzinha vai acender e se você girar esse botão, o seu motor deveria funcionar. Então faça isso para os 4 motores e já era, manda bala. Isso quer dizer que está tudo ok. Ó, o motor está realmente funcionando muito bem. Bom, depois faça isso para os outros e você consegue passar para a próxima etapa. Bom, agora a gente vai estar trabalhando em como colocar o Raspberry Pi no nosso drone. Eu vou utilizar vários suportes impressos em 3D. Os STLs vão estar na descrição desse vídeo. Então primeiramente vai vir esse suporte aí de impressão 3D PLA vermelho. Depois vou colocar o Raspberry Pi em cima. Depois vai ter um suporte em cima do Raspberry Pi. E depois vai vir o PixieRock. A primeira parte é colocar o Raspberry Pi. Então já tem os furos pré-feitos nessa peça 3D. É simplesmente você chegar aqui e colocar os parafusos e passadores como você realmente quiser. Eu sugiro colocar espaçador de nylon também. A altura deixe à vontade como você realmente quiser colocar. Só tenha certeza que nada esteja raspando, que tem espaço para colocar tudo e que as coisas realmente consigam ser colocadas e fixadas com força. Aí depois vai ter essa outra peça em 3D para proteger o Raspberry Pi. Se você for usar uma câmera Raspberry Pi câmera, é melhor você já colocar o seu fio, o seu cabo CSI, antes de colocar essa parte de impressa em 3D, que eu acabei fazendo isso num passo futuro, eu desmontei e remontei de novo. Bom, agora a gente vai estar trabalhando com o PixieRock. Versão mínima necessária é 2.4.8, senão seria uma versão muito antiga anterior a essa e não é uma boa escolha para esse drone autônomo. Só para você conseguir entender, a flecha ela tem que apontar para a frente do drone. E a frente do drone, essa flecha ela também tem que apontar para as saídas USB do Raspberry Pi, que é algo que você vai ter que considerar quando você colocar o PixieRock em cima do Raspberry Pi. Aqui eu estou mostrando também um suporte anti-vibração para você montar e colocar o seu PixieRock em cima, que é essencial, porque senão a vibração ela vai passar para o PixieRock e ela vai completamente bugar o seu drone. Seu drone não vai conseguir ficar estável, porque ele vai tremer, as informações não vão conseguir passar da maneira certa e o seu drone não vai funcionar. Então tome muito cuidado e coloque essa plataforma anti-vibração. Pode ser essa, pode ser outra, tem várias maneiras de fazer. Você pode colocar um isolamento de espuma, colocar outro tipo de suporte. Esse é o suporte que vem junto com o PixieRock e que funcionou muito bem. Só é um pouquinho chatinho de você realmente conseguir colocar as espumas nos buracos certos, mas eu usei uma chavinha ali e consegui empurrar sem quebrar, sem rasgar as espumas e funcionou perfeitamente. Aí depois você coloca uma fita autocolante que vem junto com o PixieRock já, para você realmente conseguir colar o PixieRock em cima do seu suporte. E após colar eu vou colocar também uns zip ties para realmente colar e fixar o PixieRock da maneira mais segura possível, porque só colocando fita colante não é o suficiente, mas é um começo.
E a fita colante ela ajuda também a absorver mais impacto, então ela tem um efeito também aí anti-vibratório. Ó, tente centrar bem o Pixie-Rock para ficar equilibrado. E quando você tiver certeza da posição, é só apertar bem. E depois você coloca uns zip ties. Eu estou usando o termo aqui zip ties em inglês, mas você pode considerar abraçadeiras de nylon, né? Que seria o termo correto em português. Ó, fixou bem, apertou. Tenha certeza que eles estão no lugar certo. Esteja funcionando bem essa função anti-vibratória, que nada esteja quebrado. Tome cuidado porque essa placa ela não é das mais resistentes, então você tem que manusear com uma certa delicadeza. Ó, depois você coloca as suas abraçadeiras de nylon e tenha certeza de não colocar as abraçadeiras em cima de nenhum buraco, nenhuma entrada, porque vai ter fio que vai entrar e sair do Pixie-Rock. Toma cuidado também para sair da entrada de energia do lado, na lateral do Pixie-Rock. Você não vai querer que sua abraçadeira esteja em cima disso. Então tem o seu Raspberry Pi já instalado. Aí vai vir mais uma plaquinha impressa em 3D, vai estar na descrição, o link na descrição do vídeo. Então tem a placa 3D que vem sobre o Raspberry Pi e depois vai vir mais uma antes do suporte do Pixie-Rock. Então tenha certeza de realmente ter impressas essas peças na sequência correta. Você pode fixar essa placa impressa em 3D sobre o suporte do Pixie-Rock com uns parafusos e também depois eu coloquei mais abraçadeiras para ter certeza que tudo estava bem firme. Sempre com muito cuidado para não quebrar nada. Certifique-se de que esteja bem seguro. E também coloque nas posições para não escorregar depois. Bem fixado com os parafusos. E já tem os outros 4 furos que vão ser úteis para colocar os espaçadores de nylon junto com a outra placa embaixo. Tem os 4 furos embaixo. Aí você pega um parafuso à sua escolha e firme bem os dois. O próximo passo é instalar o módulo de potência. O módulo de potência ele vai distribuir energia da bateria para a placa de potência e para o Pixie-Rock. Então você vai ter que ligar a bateria no terminal desse módulo de potência e depois o módulo de potência vai ter um fio que vai entrar nessa entrada de power do Pixie-Rock. Essa é a maneira de realmente energizar o seu Pixie-Rock. A entrada lateral ela serve para transmissão de informações entre o Pixie-Rock e o Raspberry Pi. Tem outra maneira também de transmitir essa informação, mas a gente vai usar a entrada lateral. Mas nesse caso a gente só está trabalhando com energia,
Então a gente coloca no power, depois conecta na bateria e verifica se foi ligado. Se o PixHawk tiver uma luz começar a piscar, quer dizer que deu tudo certo.